I told you that I love you, please believe me. É conveniente destacar o contraste que o show BoJack Horseman cria com a sitcom estereotipada Horsing Around, a fim de contextualizar o presente do protagonista, porque a série é honesta com a realidade. Ainda que utilize conceitos como bom ou mal, certo e errado, o show sabe que resumir tudo em preto e branco é um equívoco, já que no mundo real, o que predomina são os tons de cinza. Em uma comédia de situação, cujo público-alvo é a família, a complexidade deve ser mínima. Então, os problemas são resolvidos de forma muito rápida, geralmente no próprio episódio, ocasionalmente em pequenos arcos e raramente na temporada inteira. Mas em BoJack Horseman, ações até de temporadas anteriores revelam consequências relevantes para as resoluções de temporadas seguintes. E estruturas conhecidas, que parecem intocáveis, são frequentemente remodeladas para atender ao propósito da série, que é expor, subverter e experimentar. Todd, por exemplo, parece ser o arquétipo do típico hóspede inconveniente, que jamais irá se mudar da casa do protagonista. Porém, o surpreendente eventualmente acontece. O personagem vai em busca de outro lugar para morar, e mais, demonstra não ser tão dependente do seu anfitrião como manda o estereótipo. Com o passar do tempo, Todd percebe que não pode continuar sob a nuvem de negatividade que BoJack alimenta e o submete. Desse modo, as consecutivas decisões erradas que o protagonista comete fazem com que aquele outrora considerado seu melhor amigo se afaste dele. Aliás, Todd é um personagem que quebra paradigmas referentes ao padrão que lhe representa. O personagem não é um sujeito muito brilhante e tem as piores ideias possíveis, mas seu coração está sempre no lugar certo, graças à sua ingenuidade e generosidade, que fazem com que vários outros personagens tirem proveito dele. Contudo, ele está longe de ser estúpido e percebe com clareza o tipo de pessoa que é BoJack. Todd também bebe, usa drogas e parece meio perdido, mas diferente do que sua aparência pode indicar, ele não é um viciado. Pode ser desleixado e distraído, mas não desconta suas frustrações nos pais, que o expulsaram de casa, e muito menos procura recorrentemente desculpas para não ter que enfrentar seus conflitos internos. Pelo contrário, o personagem está sempre disposto a sair da zona de conforto e enxerga espontaneamente nos problemas uma oportunidade de fazer parte de uma grande aventura. Devido à sua natureza inocente, Todd aguenta por muito tempo os abusos e falta de consideração do protagonista, mas sempre ciente das condições em que vivia. Porém, chega um momento em que ele não pode mais permanecer daquele jeito e toma uma decisão: retirar BoJack de sua vida até que ele escolha ser uma pessoa melhor. A partir daí, o arco pessoal do Todd passa a ser mais leve e o próprio personagem é desenvolvido de uma maneira mais divertida, sem muito peso dramático ou situações estressantes, porque sem a péssima influência do BoJack, o Todd é praticamente uma outra pessoa. E isso acontece com todos aqueles que se distanciam do protagonista. O que não é muito difícil, porque o próprio personagem facilita esse processo. Ele demite a Princess Carolyn, a princípio não faz nada para impedir a partida de Todd, não valoriza a genuína amizade do Mr. Peanut Butter e deposita expectativas injustas em Diane. Mas é surpreendente perceber como a vida de todos os coadjuvantes melhora após abrirem mão do convívio com o BoJack ou depois de terem sido forçados a se afastarem. Era óbvio que isso iria acontecer, mas não foi uma mudança repentina. Todd, Carolyn e Diane sofrem bastante antes de finalmente se estabilizarem, por causa dos resquícios da influência do protagonista, e porque ele sempre dá um jeito de estender seus problemas aos outros. Mas, eventualmente, aqueles que eram mais próximos de BoJack conseguem se desintoxicar dele. Obviamente, isso não era nenhuma garantia de que seriam felizes para sempre agora. Porém, pelo menos, eles podiam prestar mais atenção nos próprios problemas, ao invés de sempre salvarem o BoJack e saciarem sua necessidade de atenção. Ou seja, quanto menos o protagonista era capaz de intervir na vida dos coadjuvantes, mais centrados em si mesmos eles eram, porque com BoJack em cena, tudo girava em torno dele. Talvez Diane tenha sido a que mais sofreu com isso, pois após ter sido rejeitado como interesse amoroso dela, o protagonista passa a ser quase codependente da personagem, mas não necessariamente de uma forma direta. Ele não precisava da sua companhia ou cuidados o tempo inteiro, mas de seus conselhos e principalmente aprovação. BoJack esperava que Diane validasse suas decisões e continuasse acreditando que ele podia melhorar, porque desse modo ele poderia seguir fazendo besteira e estragando tudo ao seu redor, já que no final ela seria sua salvação.
o que acaba sendo extremamente egoísta e prejudicial para Diane, sentir toda essa pressão e responsabilidade por outrem. Tanto que ela se sente terrivelmente mal quando pensa que BoJack estava morto, porque suas últimas palavras ao telefone a fizeram se sentir culpada por algo que ela não tinha controle. Quando começamos a assistir BoJack Horseman, intuitivamente esperamos que Diane e BoJack irão se apaixonar. Não imediatamente, com o passar dos episódios até perceberem a paixão intensa que sentem um pelo outro, porém isso não acontece, tanto o romance quanto o amor carnal. Na verdade, essa percepção é rapidamente subvertida. Existe até uma espécie de flerte inicial bem sutil e tímido entre eles, mas que jamais é desenvolvido. O protagonista se sente confuso e tenta uma investida, contudo, como dito anteriormente, é rejeitado. Portanto, fica estabelecido que eles são apenas amigos, por mais que essa amizade acabe sendo por vezes unilateral. Porém, cabe ressaltar o motivo de um romance entre Diane e BoJack não dar certo. A primeira detesta ouvir isso, mas ambos são muito parecidos. A diferença crucial é que Diane possui senso de moralidade, civilidade e tenta ser uma pessoa melhor. No começo da série, ela não é tão complexa. É apenas a escritora fantasma que trabalha na biografia do cavalo de Horsing Around. Sabemos que ela, assim como o protagonista, veio de uma família disfuncional, onde não era nem a ovelha negra, mas a integrante que ninguém gostava. Com o passar dos episódios, Diane começa a demonstrar mais nuances, como o fato de ser ambiciosa, mas ter medo de não ser boa o suficiente. Ela quer mudar o mundo, fazer algo realmente importante, no entanto precisa pegar trabalhos superficiais para continuar desempenhando a função que ama, que é escrever. E quando tem a oportunidade de se aventurar em uma verdadeira missão humanitária, ela acaba se frustrando porque sua tarefa não era ajudar os outros, apenas alimentar o ego de mais um sujeito problemático. Depois disso, ela fica tão desamparada e desiludida que resolve fugir. Não tem coragem de olhar nos olhos do marido, que acreditava no seu potencial, porque não queria admitir que fracassou, embora a culpa não tenha sido realmente dela. Então, a personagem passa meses na casa de BoJack, inclusive durante o tempo em que ele resolve viajar, também para fugir das próprias frustrações, sem comunicar ninguém. Quando voltam a se encontrar, fica óbvia a semelhança entre ambos. Por mais que BoJack estivesse momentaneamente recuperado e Diane exibindo um comportamento autodestrutivo e decadente, o show faz questão de mostrar que eles se entendem. Contudo, também existe uma distância, que não é só física, por causa da negligência do protagonista, indicando que embora essa possa não ter sido a primeira ruptura na amizade deles, com certeza foi suficiente para abalar a dinâmica de suas interações. Posteriormente, BoJack vai para a casa dos pais de sua mãe, os Sugarman, devido ao seu envolvimento com Sarah Lynn, que veio a falecer em partes por sua culpa, ao tê-la convidado para sua viagem pelo mundo das drogas. E o arrependimento se intensifica com as recordações da época em que Horsing Around ainda estava no ar, porque ele sempre tratava a garota com indelicadeza, e graças à sua falta de cuidados e preocupação, a primeira gota de álcool que Sarah Lynn colocou na boca veio de uma garrafa sua. Logo, quando tenta reformar a antiga casa da família de sua mãe, BoJack, na verdade, está buscando redenção. Porém, construir por cima de um monte de entulho, nesse caso servia apenas de fachada, um curativo, a representação física das tentativas fracassadas do personagem de se perdoar através do passado. BoJack queria se remendar e não se transformar ou evoluir, o que impedia a cicatrização, já que revivia constantemente sua culpa. Então, quando quase morre, ele decide destruir a casa em que passou meses trabalhando, sem a menor hesitação, a fim de retomar as rédeas de sua vida. Esse era o potencial primeiro passo para se tornar uma pessoa melhor. Porém, ele ainda não estava pronto para largar o autodesprezo. Nas últimas temporadas, Diane desenvolve depressão e ansiedade, primeiro por ter se divorciado do Mr. Peanut Butter e porque idealizava que só seria uma escritora de sucesso e respeito se fizesse algo sério e maduro. Por isso desejava publicar um livro sobre suas memórias, mas não consegue. Diane tinha a sensação de que o abuso e o trauma que sofreu poderiam torná-la uma pessoa especial, de alguma maneira, e escrever sobre isso seria uma forma de libertação, além de ser a chance de transformar seu sofrimento em algo positivo, ajudar outras pessoas em situações parecidas. No entanto, ela descobre que apesar do momento depressivo e memórias sombrias, sua criatividade estava direcionada para algo a grosso modo bobo, mas divertido. Ela demora a aceitar isso, resiste até o último segundo, porém, aceita que esse é o caminho, pelo menos naquele momento, para sua felicidade, que ela tanto precisava.
Diane é, sem dúvidas, depois do protagonista, a personagem mais profunda da série e a que mais passa por mudanças, que acontecem gradativamente. Ela demonstra, por vezes, dilemas e dúvidas genuinamente humanos, como estar em um relacionamento saudável com um parceiro que a apoia e preza pela relação, mas não se sentir completa. Embora aprecie o Mr. Peanut Butter, ela não gosta de demonstrações grandiosas de afeto e não consegue apoiá-lo quando as ações de seu marido vão de encontro aos seus ideais. E quando se separa dele, a personagem parece lidar bem com a situação no início. Claro, não é fácil, mas Diane já não estava feliz com o casamento e sentir-se liberta é um alívio. Contudo, quando vê seu ex-marido beijando outra mulher, ela finalmente desaba. Não necessariamente porque ainda amava o Mr. Peanut Butter, mas porque caiu sua ficha de que sua vida estava mudada, que havia tomado uma grande decisão que agora parecia irreversível. Mais do que nunca, estava diante da insegurança, visto que nos últimos 10 anos sua vida era a dois e agora ela estava sozinha. Esse processo é genuinamente humano, porque é normal estar insatisfeito com certa condição e querer mudar, mas se livrar da sua antiga vida ou conquistar o que desejava não é garantia de felicidade. Se a sensação de vazio é constante, ela impede a satisfação com o sucesso, e quando agimos para a mudança do status quo, pode surgir o arrependimento, devido à zona de conforto a que estávamos habituados. A incerteza consegue ser bem cruel, porque nos sentimos perdidos, solitários, sem sabermos para onde ir ou o que fazer com todas essas novas possibilidades. Contudo, na season finale, depois de muito tempo, Diane mostra-se decidida a encerrar sua amizade com Bojack. Não só porque ela agora morava extremamente longe, mas também porque não tinha mais espaço para o protagonista em sua vida. Não é um processo fácil, abrir mão de um relacionamento que te moldou de certo modo, mas neste caso não era tão difícil como seria antes, porque a amizade já estava frágil e, para ser honesto, quase inexistente por causa de tudo o que tinha acontecido até ali. Mas mesmo assim, é doloroso para a personagem tomar essa decisão, visto que Bojack, bem como todas as pessoas que passaram por sua vida, foi fundamental para Diane se tornar quem se tornou no final da série. Porém, assim como pessoas surgem para nos definir ou transformar, algumas precisam desaparecer para nos permitir melhorar e evoluir. Diane não podia mais deixar sua preocupação com Bojack atrapalhar o curso de sua vida. Não podia mais sentir como se tivesse o abandonado ou como se fosse responsável por salvá-lo toda vez. Não podia se sentir mal por querer se sentir bem. No final das contas, tudo depende dos indivíduos que deixamos ter influência sobre nós. Isso pode ser assustador, mas a felicidade, ou simplesmente estar bem consigo mesmo, depende disso, das companhias que cultivamos. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.